Um grito preso por 38 anos. Relembre a Libertadores vencida pelo Flamengo em 2019 depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. Hoje é dia de relembrar mais uma Libertadores vencida por um clube brasileiro. E para a alegria de muitos flamenguistas, hoje é o dia de relembrar o ano mágico de 2019, mais precisamente o bi da Libertadores vencida naquele ano contra o River Plate. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Deixa aquele like maroto, compartilhe esse vídeo. Agora sim, se bora relembrar aquela Libertadores mágica vencida pelo Flamengo. O Flamengo naquela edição de 2019 caiu no grupo D com a LDU de Quito do Equador, tinha também o Peñarol do Uruguai e o San José da Bolívia. Era para ter sido um grupo fácil para o rubro-negro carioca, mas a classificação acabou se revelando um verdadeiro drama. Nas duas primeiras rodadas, o rubro-negro carioca começou avassalador. Venceu o San José num jogo duríssimo da Bolívia e bateu a LDU jogando no Maracanã. Com duas vitórias, o Flamengo poderia sacramentar a sua classificação já no terceiro jogo contra o Peñarol. Mas os deuses do futebol não quiseram que a classificação ocorresse naquele dia. E o rubro-negro carioca perdeu no Maracanã lotado por 1-0, com direito a Gabigol expulso. No outro jogo, o Flamengo venceu o San José goleando por 6-1. A classificação estava encaminhada, mas de novo, quis o drama que tudo ocorresse apenas na última rodada. Na penúltima rodada, o Flamengo jogou contra a LDU fora de casa. Nova derrota e tudo ficou para a última rodada, só que o grupo inteiro estava embolado. Tirando o San José, que estava eliminado, tanto o Flamengo como o Peñarol e a própria LDU tinham chances de classificação. O Flamengo foi para a última rodada precisando vencer ou até mesmo empatar com o Peñarol para garantir a classificação. E a tão sonhada vaga veio no empate em 0-0 contra o Peñarol, num jogo duro no Uruguai, onde o Flamengo teve chance de vencer a partida, não conseguiu. O Peñarol também teve chance de matar o jogo e também eliminar o Flamengo e não conseguiu. E no final o rubro-negro carioca se classificou e acabou eliminando o Peñarol, já que o empate até classificava o time uruguaio. Mas a LDU goleou seu jogo e acabou ficando com a vaga do time uruguaio. O ano de 2019 do Flamengo começou muito agitado. Entrou em cena uma nova diretoria e também um novo treinador. Saiu de cena o técnico Dorival Júnior, que havia assumido na reta final do Campeonato Brasileiro de 2018, e entrou em cena Abel Braga para sua segunda passagem pelo rubro-negro carioca. Lembrando que o Abelão já havia treinado o Flamengo lá em 2004, ganhando um campeonato carioca. Abel Braga não era desejo da torcida, mas sim um desejo da diretoria do Flamengo. E as contratações daquele ano demoraram um pouco para aparecer, mas também quando o Flamengo foi ao mercado conseguiu nomes de peso, como por exemplo o Gabigol, que estava no Santos, mas pertencia à Inter de Milão e foi emprestado ao Flamengo. O Flamengo também conseguiu tirar o Bruno Henrique do Santos e o Arrascaeta do Cruzeiro. Essa, sem dúvida alguma, foi a grande contratação daquele ano de 2019. Além disso, o rubro-negro carioca também renovou com Diego Ribas, que era o capitão do time e também um dos destaques do Flamengo, que chegou ao time em 2016 e havia se tornado um dos principais jogadores daquele elenco rubro-negro. As contratações não pararam por aí. No começo do ano de 2019, o Flamengo trouxe também o Rodrigo Caio, que estava jogando no São Paulo. Ele que foi uma peça muito importante na defesa rubro-negra naquele ano. No meio do ano, o Flamengo fez um mochilão pela Europa. E como resultado, trouxeram o desconhecido Pablo Mari, que foi uma peça muito útil também na defesa. Trouxeram também o Felipe Luiz, o Rafinha e o Gerson, jogadores consagrados que estavam na Europa e que fizeram história naquele time mágico de 2019. Mas também trocaram de treinador. Abel Braga era muito contestado pela torcida e mesmo vencendo o Campeonato Carioca e também classificando o time para as oitavas de final da Libertadores, ainda assim não era um nome unânime e nem mesmo a diretoria estava satisfeita com seus números. Sendo assim,
saiu de cena Abel Braga e entrou o Mister Jorge Jesus, que não era conhecido do público brasileiro, mas tinha um currículo respeitado em Portugal, a sua terra natal. E com isso, o rubro-negro carioca trouxe ele para aquele ano mágico de 2019 e o time nunca mais foi o mesmo. Com Jorge Jesus no comando, o Flamengo iniciou o mata-mata da Libertadores contra o Emelec do Equador. Na ida, o Flamengo perdeu por 2-0 com direito a uma escalação para lá de questionável do treinador português. Na volta, o treinador corrigiu os erros e o Flamengo devolveu o placar no Maracanã com show de Gabigol. O jogo foi para os pênaltis e o rubro-negro carioca conseguiu garantir a classificação para as quartas de final. O Flamengo naquela ocasião não jogava as quartas de final desde a edição de 2010, onde foi eliminado pela Universidade do Chile. Nas quartas de final, o Flamengo pegou um time tradicional e brasileiro. O adversário da vez era o Internacional e o Flamengo teria 2 duelos dificílimos. No Maracanã, o rubro-negro carioca venceu por 2-0, com destaques, claro, para Gabigol e Bruno Henrique. No jogo da volta, o rubro-negro carioca empatou por 1-1 no Beira-Rio, mas o Colorado quase conseguiu uma reação. Mas aí, o Inter teve um jogador expulso. O Odair Hellmann, que era o treinador colorado na época, decidiu colocar o Inter para frente. Era tudo ou nada para o Colorado, mas aí um contra-ataque matou de vez as chances do Inter de conseguir uma remontada. O Flamengo empatou o jogo e, com o resultado, o rubro-negro carioca chegou a uma semifinal de Libertadores depois de quase 35 anos. Na semifinal saiu o Colorado e entrou de cena outro time gaúcho, e dessa vez com mais tradição ainda na competição. O Grêmio chegou àquela semifinal embalado pelos 2 anos anteriores. O Imortal havia sido campeão na edição de 2017 e em 2018 caiu na semifinal. Era um time entrosado, treinado pelo Renato Gaúcho, ídolo do time e também ídolo do Flamengo, e claro, chegou àquela semifinal como grande favorito. Na ida, o jogo terminou empatado em 1-1 na Arena do Grêmio, onde o Flamengo teve 3 gols anulados. Mas na volta no Maracanã, o Flamengo simplesmente teve a maior atuação daquele ano de 2019 e aplicou uma goleada histórica por 5-0, sendo que 4 desses gols saíram no intervalo de 20 minutos na segunda etapa. A maior atuação de um time na história da Libertadores e, claro, a vaga na decisão depois de 38 anos. O adversário do Flamengo naquela decisão na Libertadores de 2019 foi o River Plate, clube argentino tradicionalíssimo que, para variar, chegou de novo na decisão naquele ano. O River Plate ficou no grupo A, onde o River Plate se classificou em segundo, com uma campanha modesta, 2 vitórias e 4 empates. Não perdeu nenhum jogo, mas se classificou com uma boa dose de drama também. Mas por outro lado, a equipe, quando chegou no mata-mata, não foi para brincadeira e foi tirando 1-1 seus adversários. Nas oitavas de final, o River Plate enfrentou o Cruzeiro, equipe brasileira. Foram 2 jogos bem disputados. Tanto na ida como na volta, o jogo ficou empatado em 0-0. A disputa foi para os pênaltis e o River Plate levou a melhor. Nas quartas de final, o adversário foi o Cerro Porteño do Paraguai. Na ida, o River venceu por 2-0. Na volta, um empate por 1-1. E assim o River Plate estava nas semifinais, onde o adversário foi o seu arquirrival Boca Juniors, com quem o River Plate havia disputado a final da última edição. E com isso, o River venceu na ida por 2-0, mas na volta perdeu por 1-0. Mas no placar agregado ficou 2-1 para o River Plate. E assim, a equipe argentina estava de novo na final da Libertadores. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram, _respeita meu manto, e o TikTok, o Kawaii, é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando a Libertadores de 2019 vencida pelo Flamengo. No ano de 2019, a grande novidade daquela edição da Libertadores é que pela primeira vez a final seria disputada em jogo único. Lembrando que, em edições anteriores da Libertadores, mais precisamente nos anos 60 até meados dos anos 80,
A final era disputada em ida e volta ou, dependendo dos jogos, poderia ser disputado um jogo de desempate. A partir dos anos 90, isso mudou e passou a ser disputado apenas em jogos de ida e volta. E isso permaneceu até 2018, mas a partir de 2019 tudo mudou. A Conmebol passou a gerar a imagem dos jogos da Libertadores e, com isso, também decidiu fazer final única. E, naquela edição, a sede escolhida foi Lima, no Peru. E a data, 23 de novembro, um sábado. Para o Flamengo, a data era muito simbólica, pois exatamente 38 anos antes, o Flamengo conquistou a América pela primeira vez na história, exatamente num jogo de desempate contra o Cobreloa, que um dia eu ainda vou relembrar essa Libertadores aqui no canal. Mas o Flamengo chegou àquela decisão contra o River Plate com um time bastante favorito, mas ainda assim com uma boa dose de desconfiança. Afinal de contas, o Flamengo, apesar de ter vencido a Libertadores, não tinha tradição na competição. Portanto, o favoritismo, apesar do rubro-negro carioca ter, ainda assim pesava muito para o lado do River Plate. Grande decisão. Relembre como foi a escalação do Flamengo para aquela finalíssima contra o River Plate. No gol tinha o Diego Alves com a número 1, na lateral direita tinha o Rafinha com a número 18, a dupla de zaga era formada por Rodrigo Caio com a número 3 e Pablo Mari com a número 24, na lateral esquerda tinha Felipe Luiz com a número 21, no meio de campo tinha o Ilharão com a número 5 e o Gerson com a número 15, no meio de campo também tinha o Arrascaeta com a número 14 e o trio de ataque era formado por Everton Ribeiro com a número 7, Bruno Henrique com a número 27 e Gabigol com a número 9. Estes foram os 11 que o técnico Jorge Jesus escolheu para aquela finalíssima contra o River Plate. Aquela decisão começou com o River Plate encurralando o Flamengo na partida. E não demorou muito para a equipe argentina abrir o placar com Borré, graças a uma falha da defesa do Flamengo. O River Plate dominou toda a primeira etapa. Durante uma parte do segundo tempo, ainda era o time argentino que tinha o domínio do jogo, mas a partir dos 20 minutos, tudo mudou. O Flamengo conseguiu sair para a partida, as mexidas que o técnico argentino fez acabou ruindo, com o jogo do River naquela decisão, e o Flamengo, enfim, começou a sua reação. O técnico Jorge Jesus também fez algumas mexidas, colocou o Diego na partida, foi ele que, por sinal, iniciou a jogada do gol de empate do Flamengo, e aí o rubro-negro carioca começou a fazer história. Gabigol empatou o jogo aos 43 minutos, numa jogadaça que foi iniciada pelo Diego. Aliás, uma jogada ensaiada e feita a sangue frio, já que Gabigol apareceu nas costas da marcação e deixou tudo igual em Lima, no Peru. A torcida rubro-negra comemorou, ninguém esperava aquele empate, mas o Flamengo tinha mais alguns minutos para conseguir segurar o placar ou até mesmo fazer o segundo gol e comemorar o título. E esse gol veio exatamente aos 47 no segundo tempo. Se no primeiro tempo foi a defesa do Flamengo que bateu cabeça no gol do Borré, no segundo tempo foi o Pinola que deu o presente para o Gabigol, que simplesmente empurrou a bola para as redes e escreveu seu nome na história do Flamengo. Gabigol foi o nome daquela tarde, fez os 2 gols do título do Flamengo e assim o rubro-negro carioca chegou ao topo da América pela segunda vez na história. Depois de 38 anos, do mesmo 23 de novembro, a torcida enfim soltou o grito e o Flamengo era bicampeão da Libertadores da América. E é isso, galera, esse foi o bicampeonato vencido pelo Flamengo em 2019. Neste ano de 2025, o Flamengo novamente chegou à decisão e ainda espera o seu adversário. Vocês acreditam no tetra do Flamengo? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Recebendo desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal!